Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bacre do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício. Antes, se você não é inscrito no canal, aperta o botão ali, se inscreve e depois vem comigo. O que eu tenho ali? Exercício do ITA sobre números complexos. Olha o que está dizendo ali, ó. Considere no plano complexo um polígono regular cujos vértices são as soluções da equação z elevado a 6 igual a 1. A área desse polígono em unidades de área será igual a. Veja bem aqui, ó. Eu estou procurando basicamente aqui, ó, as raízes sextas de um número complexo, z igual a 1, tá bom? Então, reescrevendo aqui um pouquinho, ó. O meu número complexo em questão é o z igual a 1. Eu estou procurando quem? As raízes sextas desse meu número complexo. Nossa, se eu fosse fazer todas as raízes ia dar um trabalho mais ou menos. Mas presta atenção que eu vou fazer um negócio bacanérrimo aqui com você e você vai falar assim: "Pô, se eu tivesse pensado nisso aí antes, teria resolvido o exercício muito mais rápido". Então, acompanha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro esse número complexo no formato trigonométrico. Mas eu não vou usar nada daquela fórmula lá do módulo, nada daquele processo todo lá. Eu vou fazer apenas um desenho aqui bem breve para você entender o que eu estou fazendo. Já fiz alguns exercícios aqui no canal usando essa mesma técnica. Por quê? Ó? Perceba o seguinte, o meu número complexo ele não é completo, tá bom? Ele tem somente a parte real. Ou seja, ele é um número que está posicionado da seguinte forma aqui no meu plano Argand-Gauss. Ele está aqui, ó. Eu fiz a bolinha ali, não precisava, né? Ó, ele está aqui, ó, em uma unidade de tamanho de comprimento, que é o z igual a 1, tá? Não tem a parte imaginária, então ele é um número complexo que ele é horizontal aqui em relação ao meu eixo real. Então, o horizontal aqui, você tem dois ganhos. Primeiro, o tamanho dele é 1, aqui, nesse caso, né? Então, em todos os casos aqui, né? O z é igual a 1 é o tamanho dele. E o argumento, que é o ângulo que ele faz com esse eixo aqui, como eles são paralelos e na mesma direção aqui, então o ângulo é zero. Então, nesse momento aqui, eu já tiro duas coisas aqui, ó, que já vai me encurtar bastante o exercício. O módulo do z é igual a 1, que é o tamanho dele, e o argumento, o ângulo θ que ele forma com o eixo real, é o de 0 grau, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Vou escrever esse número complexo na forma trigonométrica. Vai ficar lá z igual. O módulo dele, 1 vezes o cosseno de zero mais i vezes o seno de zero. Tá bom? Aqui eu coloquei θ é zero. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar tudo aqui, ó. Olha lá. Cosseno de zero. Ficou feião ali meu zero, né? Zero mais i vezes o seno de zero. Tá bom? Esse aqui é o meu número complexo na forma trigonométrica. Eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as raízes sextas desse número, tá bom? Como é que eu calculo a raiz sexta disso aqui? Primeiro eu vou ter que escrever a segunda fórmula de Moivre. O que é a segunda fórmula de Moivre? Vou escrever ela de maneira genérica aqui e depois eu vou calcular apenas duas raízes. Por quê? Olha o que ele está me falando aqui, ó. E esse número complexo, essa equação aqui, né, formada por esse número complexo, ela tem 6 soluções. Essas 6 soluções serão as raízes sextas desse meu número. Ou seja, eu tenho um polígono regular, e no polígono regular, o que você sabe? Que todos os lados têm a mesma medida. Então, o que eu vou fazer basicamente aqui? Ó? Eu vou procurar aqui, eu vou fazer de azul. Ó. Vou procurar as raízes, os 6 pontos que estão localizados nesse meu círculo trigonométrico. Na verdade, eu vou calcular só dois. Por quê? Vamos supor que sejam esses dois aqui. Ó. Esse ponto e esse daqui. Ó. Não sei, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar esses 2 pontos e vou calcular a distância entre eles. A distância entre eles vai ser o tamanho do lado desse meu polígono regular. E aí depois eu aplico, vejo, no caso aqui vai ser um hexágono regular, né? São 6 pontos, 6 vértices, tá? 6 soluções. Então, eu tenho um hexágono regular. Basta eu descobrir o tamanho desse cara aqui, ó. Que na verdade é a distância entre a minha raiz, no caso aí, da 6 que eu vou procurar, da W0 e da W1. Então, basicamente, eu vou calcular duas das raízes que eu teria obrigatoriamente das 6 que procurar. Só precisa de duas. Então, vou usar aqui para calcular o W0 o meu K igual a 0 e o meu K igual a 1. Veja bem aqui, ó. Lembra lá da segunda fórmula de Moivre, que ela era o seguinte, ó. Já vou escrever ela usando esse meu número complexo aqui, tá? Olha lá, ó.
esse meu número complexo. Então, ele vai ficar assim, ó. WK, genericamente, tá? Aí vai ficar lá a raiz cúbica desse meu número complexo, que é a raiz cúbica, não, a raiz sexta do módulo. Então, vai ficar lá raiz sexta de 1. Vou escrever, tá? É desnecessário demais escrever isso aqui, mas eu vou escrever, ó. Raiz sexta de 1 vezes o cosseno de o ângulo, tá? 0 mais 2k pi sobre 6, porque o meu n é igual a 6, são as raízes sexta, tá bom? O nzinho que ficou aqui em cima é o 6, tá? 0 mais 2k pi sobre 6. Nem preciso pôr esse 0 grau aqui, tá? Vou apagar ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a borrachinha, vou tentar apagar só aquele grauzinho ali de cima, tá? Opa, ficou grande aqui, ó. Vou voltar aqui. Pegar a borrachinha menor. Só apagar esse zerinho aqui, ó. Do grau. Não precisa disso aqui, ó. Tô escrevendo em radiano, tá? Então, aqui, ó. Mais I vezes o seno de 0 mais 2k pi sobre 6. Tá bom? Vou calcular aqui, ó. Esse daqui é o formato genérico da minha fórmula de Moivre. Segunda fórmula de Moivre. Só que eu já vou dar uma arrumada nela para deixar ela bonitinha, que é essa daqui que a gente vai utilizar, tá? Aí sexta de 1 é o próprio 1, que eu nem vou colocar aqui 1 do ladinho, tá? 1 e não 1 aqui do lado é a mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó. Cosseno de 0 também vai sumir. Vai ficar 2k pi sobre 6. Aqui nesse momento aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar aqui por 2, aqui vai sumir, e aqui por 2 vai ficar 3. Então, lá na minha fórmula já ajustada para escrever as raízes sextas desse meu número complexo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar o 1 que não aparece aqui, aqui fica do lado, ó, cosseno de k vezes π sobre 3, k vezes π sobre 3, tá bom? Mais I vezes o seno de k vezes π sobre 3. Tá bom? Ó? É esse cara aqui, ó, que eu vou ter que usar. Esse meu WK aqui, ó. Vou ter que usar para calcular as raízes sextas. Mas como eu disse para você, ó, eu não vou calcular as 6 raízes. Eu vou calcular apenas a W0 e a W1. Então, ó, vou copiar esse modelinho aqui para uma outra página aqui, tá? Deixa eu pôr a página depois aqui, mesmo modelo. Olha lá, ó. Vou copiar esse modelinho aqui para eu poder trabalhar essas raízes lá embaixo. A W0 e a W1. Tá bom? Presta atenção aqui, ó. Copiar aqui e para a página de baixo. Olha lá. Aqui, subir aqui. Agora o que eu vou calcular? Vou calcular para k igual a 0, tá bom? Olha lá. K igual a 0, eu vou calcular a minha WK. Então vai ficar o seguinte, ó. W0 é igual cosseno de K, o K é 0 aqui, né? Vai ficar cosseno de 0. Fica lá, cosseno de 0, substituir o K por 0, vai zerar tudo aqui, ó. Vai ficar cosseno de 0 mais I vezes o seno de 0. Só que você lembra lá, né? Que o cosseno de 0, 0 grau, vale 1. Cosseno de 0 grau ou de 0 radiano vale 1. E o seno de 0 vale 0. Então aqui eu fico com o meu W0 apenas como 1. Tá bom? Essa aqui é a primeira raiz das duas que eu vou calcular. Não vou calcular 6. Já falei aqui que eu não vou calcular 6. Já vou te explicar por quê. Depois, para o K igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Ó? K igual a 1. Só vou substituir ali o K por 1, né? Então vai ficar só 1 vezes π sobre 3. Então vai ficar lá W1. Vai ficar lá cosseno de π sobre 3. Mais I vezes o seno de π sobre 3. Π sobre 3 em graus é o nosso 60 graus. E se você procurar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, esse meu cosseno de 60 ou do π sobre 3 aqui, como eu indiquei, o cosseno de 60 ele vale meio, tá? Meio. E o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, I vezes a raiz de 3 dividido por 2. Aqui, ó. Bonitinho. Tá bom? Esse aqui é o meu W1. Agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer aqui, ó. Igual o desenho que eu fiz ali em cima, no começo do exercício. Eu estou procurando um polígono regular e tem como medida a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Tá bom? Ó? A distância desses dois caras aqui, ó.
E aí eu vou projetar aqui no meu plano, aqui no Argand-Gauss aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Essas duas raízes aí, o W0 e o W1. Vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Presta atenção que eu vou fazer, ó. Só vou te mostrar aqui o desenho para você entender que eu vou calcular aqui agora. O W0, que vale 1, ele está aqui, ó. O W1, que vale meio mais I raiz de 3, lá no plano Argand-Gauss, é só eu pegar meio aqui, tá? Lembra aqui, ó, que vale 1, aqui na metade do caminho é meio, tá bom? Mais raiz de 3 sobre 2, então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Raiz de 3 por 2, tá? Nossa, fiz meio torto ali, né? Tá bom, deixa eu voltar aqui. Aqui mais ou menos aqui, ó. Não consegui fazer reto, rapaz do céu. Calma aí. Ó, retinho aqui, ó. Ah, tá bom. Aqui, ó, só pra você entender, tá? Tá muito pequeno o desenho, eu não tô conseguindo fazer reto ali, ó. Então, ó, é esse ponto que eu tô calculando aqui, ó. Então, aqui é o W0 e aqui é o W1. Esse meu W0 é um ponto. Vou chamar, calcular ele como um ponto. Ele tem coordenadas 1 e 0. Esse meu W1, ele tem coordenadas como meio e raiz de 3 por 2. Então, eu estou calculando para descobrir o tamanho do lado desse polígono regular, que será formado por essas duas raízes aqui, o W0 e o W1. Eu estou procurando o tamanho desse camarada aqui, ó. Tá vendo, ó? É isso que o exercício me pede, o tamanho desse cara aqui. Então, vou calcular aqui embaixo, usar um pouquinho de geometria analítica. Distância entre dois pontos. Quem são os dois pontos, ó? Esse ponto aqui, o W0, e esse outro ponto aqui. Eu vou chamar aqui de A e B, tá? Aqui eu vou chamar o W0 de A e o W1 de B. Então, vou calcular aqui, ó, já lá da geometria analítica, a distância entre A e B. E como calculo a distância entre A e B? Vou colocar aqui até o quadrado, tá? É um teorema de Pitágoras. Vou calcular aqui, ó, esse tamanhozinho aqui e esse tamanho aqui. Tá bom? Ó, você deve fazer esse Pitágoras aqui embaixo, ó. Então aqui vai ficar, ó. Dá pra fazer por Pitágoras aqui também, tá? É meio menos 1 ao quadrado, aqui vai dar meio, tá bom? Meio ao quadrado. Olha lá. Meio ao quadrado. E depois o outro tamanho aqui é o raiz de 3 por 2 ao quadrado, né? Tá embutido aqui a formulinha da distância, ó. Ou até usando o triangulinho aqui, fica bem melhor, tá? Olha lá, ó. Raiz de 3 por 2 ao quadrado. Meio ao quadrado é 1 quarto. Raiz de 3 ao quadrado, essa raiz vai sumir com 2 aqui, que está elevado ao quadrado. A raiz quadrada ao quadrado vai ficar só 3. E o 2 elevado ao quadrado fica 4. Então fica 1 quarto mais 3 quartos, que dá 4 quartos. Denominador igual, né? Olha lá, ó. 4 quartos, que é igual a 1. Tá bom? Então, a distância entre A e B está elevado ao quadrado aqui. Eu só vou tirar a raiz quadrada de 1, né? Que na verdade não precisa. Então, a distância entre A e B, ou a distância entre as raízes W0 e W1, é igual a 1. Que isso aqui, na verdade, é o tamanho do lado do meu hexágono, porque são 6 raízes. Então, eu tenho, na verdade, aqui um hexágono. Tá bom? Hexágono regular. E aí, você tem que recorrer também a um pouquinho, lembrar um pouquinho lá, qual é a fórmula do hexágono regular, qual é a área dele. A área do hexágono regular, ele é baseado na área do triângulo equilátero, porque um hexágono regular, ele possui 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a área de um triângulo equilátero e vou multiplicar por 6. A área do triângulo equilátero é o seguinte, ela é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Como o tamanho aqui, que eu estou falando aqui, ó, a distância do A e B é a medida desse lado aqui, ó, vou escrever aqui em cima, ó, é o lado do hexágono. Do hexágono. Então, é só substituir ali aquele L ao quadrado, aquele L ali, né, por 1, que não muda nada, né? Então, a área desse meu triângulo equilátero aqui, ó, essa área, ela é igual a raiz de 3 por 4. Raiz de 3 por 4. Mas, como eu acabei de falar para você, ó, a área desse hexágono ela é 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Então, vou escrever aqui, ó, vou finalizar de azul aqui, ó, ainda embaixo aqui, ó. A área do hexágono, que é o polígono que ele está procurando, é 6 vezes a raiz de 3
por 4. Simplificando aqui, 6 e 4 são pares, dá para dividir por 2. Então fica aqui a minha área do hexágono procurado, ou do polígono regular procurado. Dividindo por 2 aqui fica 3. E dividindo por 2 ali embaixo fica 2. Então, 3 raiz de 3 por 2. Que está aqui na nossa alternativa D de dado. Então, exercício aí envolvendo área de polígono regular, raízes, cesta de número complexo, distância da geometria analítica, várias coisinhas, vários detalhezinhos, exercício muito bonito aqui que o Ita propôs para que fizéssemos aqui e eu trouxe aqui no canal aqui para vocês, tá bom? Só não esquece aqui, ó, tá aqui no meio, ó, só apagar aqui até essa minha escrita aqui embaixo, ó, que é o lado do hexágono, não vou pôr ele para baixo, tá? Ficou aqui para não ficar muito lotado aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Por aqui para baixo, ó. Tá? Pegou um pouquinho da barra da minha fração, mas não tem problema. O desenho estava sobreposto ali. Olha aqui, ó. Tá? Pega só um pedacinho aqui, ó. Olha lá. A área do hexágono é que eu vou pôr a barrinha aqui, ó. De azul aqui para vocês. Aí eu deixo denotado aqui ó, o cálculo final da resposta do meu exercício. A área do hexágono, 3 raiz de 3 por 2. Bem espremidinho aqui, mas espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido. Caso você ainda tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento a fazer, escreva nos comentários aqui embaixo que eu volto para te ajudar, tá bom? Demais, se não tiver nada a comentar, não se esqueça dos nossos 3 famosos Cs, que são curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e inscreva-se em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!